Tá aí uma coisa que eu queria trazer pra mesa também. Boa. Dá pra viver só de podcast? Como é que é esse início aí? Eu não vou deixar você explicar. Cara, dá. Dá? Pô, acho que tem muita gente aí que tá vivendo de podcast. Cara. Só de podcast? Com certeza, tipo. Beleza, mas como é que é o início? Só de podcast, assim, é difícil, porque eu ia até citar o exemplo do Nerdcast, mas eles têm 1000 produtos ali. Foram vendidos, né? Na Magazine Luiza, pô. Mas tudo veio do podcast, tudo bem. Era um site, mas assim, o podcast foi o que, né, estourou os caras. Tinha conteúdo no YouTube. Então, mas veio depois do podcast. Depois do Nerdcast. Veio depois. É muito doido. Mas assim, você vê essa galera, até de MesaCast mesmo, acho que tem gente vivendo aí de podcast, sabe? Mas e o início? O início é fogo, né, cara? É. O início é fogo, porque eu já tive vários inícios. Já fiz mais de 10 podcasts próprios, eu acho. Uhum. Já participei de mais de 30, 10? Já. Eu não sabia dessa. Tive vários podcasts, que a maioria não existe, mas graças a Deus. Eu apaguei do servidor do FileZilla, meu amigo. Acabou, não existe. Então tu foi testando, experimentando até chegar ao This is Brasil. Até chegar. Não, This is Brasil, na verdade, foi o que eu menos planejei. Ué? Foi o que aconteceu por acaso, tá ligado? Chega a dar raiva isso, porque... Não, talvez os primeiros também não planejei muito, né? Foi muita empolgação, mas era uma época diferente. Era difícil ouvir podcast, você tinha que ter um agregador, não existia plataformas, tipo... Talvez a Apple tinha, mas, pô, naquela época, 2009, quem tinha Apple, sabe? Era muito limitado, né? Então, assim, te falar que eu peguei alguns formatos e eu sempre gostei dessa ideia de casar formatos. Eu gosto do Nerdcast, eu gosto desse outro podcast. Pô, por que não faço uma coisa que misture a ideia dos dois e tal, e vai sair uma coisa nova, né? Uma formulazinha clássica de audiovisual, de criação, né? De criatividade que, cara, nunca pra mim envelhece. Essa ideia é sempre boa. Cara, tem que pensar muito no formato, antes de tudo. Acho que pensar o formato é o mais importante. Tipo assim, se você tá afim de fazer um podcast, você quer falar. Já é um ótimo start. Show. Imagina, alguém foi um podcast que não quer falar, tipo, é complicado, né? É tipo o vendedor que não gosta de gente. Algo nesse... Tem muitos. Mas assim, pensa o formato, pensa assim na diferença, no que ele vai ser diferente nesse meio, desse mar que a gente tem de tantos podcasts, seja em áudio, seja em vídeo, seja híbrido. Eu acho que, uma vez que você pensou, não, acho que achei, vai ser assim, vai ter uma pegada com isso, testa. Faz o seu teste, tenta. Você vai editar? Não sabe editar? Pô, não falta tutorial, não falta curso hoje em dia, não falta, né, forma de você conseguir. E tá cada vez mais fácil também. Sim. Você tem plataformas que permitem você editar o áudio dentro dela. A própria Anchor, né? A Anchor faz isso. Você consegue subir o áudio. Eu nunca testei essa edição. Gostaria até de testar pra saber mesmo, sabe? Mas permite. E ainda deixa você usar músicas do Spotify. Então, assim, cara, um cenário maravilhoso, sabe? Pô, a gente quando pra quem quer produzir, né? Não tinha nada disso. Não tinha, cara. Eu fazia feed na mão. Cara. HTML, o feed. Isso eu nunca aprendi. Cara, na mão. Isso era absurdo demais, irmão. Tinha que fazer no bloco de notas, botar no FileZilla pra poder subir no FTP pra um servidor, pagar um servidor da UOL, do HostGator, não sei. Foi ser mesmo ali desbravando, né, cara? E pra ter, tipo assim, na época, devia ter... Os primeiros tinha 10 ouvintes. 5 ouvintes. Isso é muito importante frisar. Os primeiros vai ser isso. Vai ser isso. Mas depois tinha 100 e poucos, 200. E pra época isso era maravilhoso. Você conseguir 200 pessoas ouvindo seu podcast e, tipo, não tendo um Spotify, não tendo um Deezer, Amazon, que divulga, né? Onde a pessoa encontra sem querer. Não tinha. Os agregadores naquela época não tinham, tipo, um feed... do agregador, tipo, recomendando novidades, episódios. Não tinha. Você tinha que pegar o link do feed, copiar e colar lá dentro do seu agregador pra então aparecer o podcast, entendeu? Caraca. E hoje em dia tem muita facilidade, né? Muita. Ainda bem.